Aloha Marujo, bem-vindos a bordo. Olha só, a gente está com uma safra muito legal e se divertindo muito, que a gente está conhecendo uns barcos muito bacanas. E está aqui mais um deles, que fazia tempo que a gente estava caçando um modelo desse para fazer, porque é um barco que eu gosto muito particularmente, que é o Aladdin 30. Um barco que foi projetado pelo Roberto Barros, sim, o nosso cabinho. E é por isso que eu acho tão genial, que quem gosta de navegar vai entender o que eu estou falando. É um 30 pés que você dificilmente tem essa sensação quando você está a bordo dele. Veja que é uma coisa como quando um projeto tem a pegada cruzeiro. Essa aqui são as ancoragens para você amarrar o bote, o dinghy, o que você tiver de bote de apoio. E aqui foi previsto 2 trilhozinhos, que é para não ficar esfregando aquela parte do espelho de popa do barco no convés, não afetando assim o gel, né? E aí você consegue fazer uma boa amarração sem ter os cabos amarrados no bordo do barco, que daí para você passar do lado dele fica bem mais confortável, bem mais seguro. Isso é uma curiosidade que a gente sempre tinha, né? E sempre perguntam pra gente o que é esses chaminés aqui, se é algum tipo de exaustão de casa de máquina. Nesse caso aqui não, é só uma ventilação da cabine mesmo. E ele é feito uma engenharia que ele pode entrar água, chuva aqui, borrifo, que ele vai escorrer e vai sair, não vai entrar dentro da cabine. Então nesse barco tem 2 aqui para ventilação de cabine. Que eu acho que teve algum tipo, uma placa solar, daquelas flexível colada. Para descolar deu algum problema no gel que arrancou, ficou a fibra exposta. Uma solução bem simples, mecânica, e que eu adoro, que daí elimina um monte de defeito, parte elétrica e cabeamento, são guinchos mecânicos. Também a gente tem poucas oportunidades de encontrar um equipamento desse, mas ele tem tanto o carretel quanto aqui para corrente, que também puxa o cabo. Então você pode puxar, ele funciona como uma catraca aqui, né? Uma manicaca. Você coloca o cabo ali e vai puxando a âncora enquanto você está conseguindo, né? Até o barco chegar em cima da âncora. E depois disso, você tem uma alavanca aqui e você vai fazendo esse trabalho aqui e ele vai, ó, cada movimento ele puxa um pouquinho, sem muito esforço. Então esse é o guincho mecânico, é muito legal. O motor dessa máquina dos sonhos é um 2GM20 e acreditem, com um trocador de calor. Para quem não sabe, o trocador de calor é a peça que circula água salgada por dentro dele para daí refrescar o aditivo que vai refrescar o motor. Então ele tem um sistema selado com água, com aditivo, né, um fresh water dentro do motor, e a água salgada circula só dentro desse trocador de calor. E com isso consegue fazer um boiler eficiente, esquentar água para o banho com bastante eficiência. Berço super bem instalado, como é do projeto, um bom acesso de manutenção. Esse barco está equipado com a rabeta SD20, não é eixo. Uma das coisas que já é uma particularidade, meio que uma tendência, né? Quase todos os barcos do cabinho projetado, são os comandos de mastro, todos aqui no pé do mastro. Então todas as adriças, todos os comandos têm 2 catracas aqui, um cunho grande, e os stoppers são fixos no mastro mesmo. Então tudo simplifica, sem aquele cabo no convés, sem ter que ter desviador, uma porção de coisa para dar problema, mais um monte de stopper lá. Então por isso fica um convés clean, consegue fazer vários comandos aqui com um comando centralizado. Você também não precisa ficar se movimentando para lá e para cá para fazer o velejamento. Uma das coisas interessantes num projeto de capotaria que a gente julga que é uma adaptação muito legal, essa capa é feita para proteger a vela, tanto do sol quanto chuva, manter ela protegida e abrigada dos intempéries aí. E muitas delas não têm essa abertura aqui e acaba segurando a água lá dentro e não ventila a vela. Então quando você vai abrir, ela tá toda cheia de limo, molhada, acaba danificando por umidade, daí não pelo sol. Então é bem legal quando vocês encontrarem capotarias, dá uma olhada se na capa da vela tem aberturas que possa ventilar ela e escoar a água lá de dentro.
Esse aqui é mais uma ideia de invenção de capotaria, que é colocado um perfil de alumínio aqui, um metal, né, que você consegue dobrar, e aqui um baguetezinho, que é um cabinho, e passa no perfil aqui. Olha que legal. Você protege, daí você pode deixar a gaiuta aberta, que ele vai ventilar aqui, e num caso de uma chuva, ele vai estar protegendo e não vai estar molhando lá dentro. Outra coisa que é uma tendência de vários projetos do cabinho é essa cabine que tem o para-brisa, né? Você lá de dentro do cockpit ali da cabine, na área da cozinha, da mesa de navegação, você consegue ter acesso e visibilidade 360 graus do barco. Banheiro para um 30 pés, eu vou te falar também que é surpreendente. Olha aqui. Fico bem, consigo abrir as pernas. Dá para fechar a porta. E ainda tem todo esse espaço aqui quando fecha a porta, que quase não alcança o outro lado ali da parede. Tem a piazinha. É uma área para um banho confortável aqui por ter espaço, né? E eu consigo, fico sentado bem, assim, não preciso ficar arcado ou com alguma coisa batendo na cabeça. Precisa alguns acabamentos, que foi feito algumas instalações, então precisa pôr uma tampinha aqui, alguns detalhezinhos, como todo barco usado precisa. Aqui foi feita uma luminária azul com LEDs. Também uma elétrica aqui, dá para fazer alguma melhoria aqui. E atrás de você tem uma porta, que será? Aqui eu não sei se eu tenho coragem de mostrar. Ai, mostra. Olha o quarto dos sonhos aqui. É aquele paiol que você praticamente entra dentro. Tem iluminação, barra de LED. Você guarda muita coisa aqui. É um storage de vela, de equipamento, de coisas para travessias mais sérias. Esse daqui é o boiler de água quente. Embaixo aqui está o tanque. Meu sonho é ter um barco desses projetos do cabinho, é fazer uma oficina aqui. Eu acho que vocês já ouviram falar. Você não quer um barco, você quer um paiol, então isso. A quem não conhece o sistema de sanitário, que na verdade é convencional, o normal deles era isso daqui, que é um sistema de bomba mecânica, que você fecha aqui a entrada de água e você bombeia para tirar a água daqui de dentro. Aí você quer que entre a água, você vira a chavetinha, libera a entrada de água aqui e começa a trazer a água para lavar daí, né? Então você usa o sistema para lavagem, você vira aqui, ele entra a água e faz a limpeza e jogando fora. Daí você quer drenar, terminar de secar ele, você vira a lavaquinha pro lado de lá, continua bombando, ela vai só fazer a drenagem disso daqui. E essa água é doce ou é salgada? Essa água aqui, ela vem direto da água salgada, da água lá de fora. Então tem um passa-casco dedicado a entrar essa água aqui para fazer essa limpeza. Até para você não ficar gastando água potável, água doce, né, água do barco, com uma coisa que não é tão nobre assim. E não tem muito perigo de entupir, causar grandes transtornos em travessia. Porque o elétrico a gente já falou, se cair um lacrezinho do shampoo, qualquer coisinha que caia ali, ele trava o macerador e a gente fica sem sanitário. E existe alguma manutenção periódica? Esses daqui são registros, né, com passa-cascos, então ele tem um de entrada de água e outro de saída dos dejetos. Então esses dois registros precisam estar em dia, com a manutenção em dia, tanto a flange, quanto o registro, quanto as mangueiras. Porque as pessoas são acostumadas com os sanitários residenciais e colocam produtos de limpeza de qualquer forma, qualquer tipo de produto. E tanto o elétrico quanto esse manual, ele tem reparos, bombinhas de borracha, rotores, retentores, né, para não vazar, que não são muito fãs desse tipo de produto. Conforme o tipo de solvente, água sanitária, já aconteceu, né, de pegar rotor que expandiu, daí trava a bomba. Esses reparos aqui, ele também expande, danifica, acaba dando vazamento aqui, né? A gente sempre pega alguns que tá escorrendo água. É uma água limpa, é água que tá vindo lá de fora, mas é desagradável, né? Aquela água que fica se acumulando por aqui, assim.
Uma coisa legal o tamanho do barco, ser um 30 pés, é a quantidade de água doce que a gente consegue levar. São 3 caixas de 120 litros. Então totaliza 360 litros de água nos tanques. E a gente tem 120 litros de diesel também. Números que fazem inveja a barcos bem maiores. E agora é aquela hora. Testar as baterias. Como é que é o esquema das baterias aqui? Temos 2 baterias para serviço e uma isolada para o motor. Ele não tem o divisor de cargas, então precisa ter a chave de seleção. Então a bateria 1 seria do motor de partida, você jampeia todas elas para carregar, e 2 fica as baterias de serviço. Aquele esquema dos testes das baterias, a gente precisa isolar a bateria, ser testada e colocar a corrente de descarga. E aqui aparece a resistência dela alta, né? Normalmente essas baterias dão entre 4 miliohms, aqui deu 8, então é praticamente o dobro. E a capacidade de descarga dela de 640, que era a recomendação, deu 375. Então já é uma bateria que com a resistência alta, ela está perdendo carga sozinha. Então mesmo que nada esteja ligado, você desligar as chaves de bateria, uma bateria ruim no circuito, ela vai estar consumindo a energia das outras baterias e vai estar atrapalhando a carga delas também, porque no calculador dos controladores de carga, dos carregadores de bateria, até mesmo do alternador, ele vai entender que como a resistência dela está muito alta, que ela já está carregada também e diminui a capacidade de carga. Então é sempre importante ter um testador, fazer os testes com frequência, para que você pega a bateria com defeito antes dela danificar ou maltratar, né, o resto do banco. Então não é que elas já estejam condenadas assim, mas elas já não estão conseguindo dar o máximo de descarga de que elas foram projetadas. Então a tendência delas é elas ficarem logo não tendo mais carga ou perdendo a carga muito rapidamente. Agora a gente vai testar a bateria do motor de partida. Então, para calibrar o testador, para vocês saberem, as baterias de partida, as baterias de descarga, elas têm aqui, ó. Essa aqui é uma bateria de 75 amperes e o CCA, que é o que a gente calibra ali, é isso daqui, ó, que é a capacidade de corrente de descarga, capacidade de tensão de alta, assim, né? Então agora a gente vem aqui calibrar o equipamento. Então a gente instala as garras na bateria isolada, coloca ali, ela já aparece a tensão. Próximo passo, se ela é teste de bateria, né? Eu selecionei aqui, vou selecionar o teste de bateria. Aqui ele pede se é espiral, plana, gel, é uma bateria convencional, né? Chumbo ácido. E aqui entra o CCA, que é a norma que está especificado lá, que é o que a gente deu. Que precisa colocar, ó, coloquei 640 que eu estava testando as baterias de serviço, que era esse o CCA. Então tem que diminuir aqui agora, 550 e descarga o CCA. E agora roda o teste. Aqui deu bateria correta porque a gente selecionou a descarga ali do valor de 550 e ela atingiu 595 lá em cima na primeira. A carga dela 12,72 e a resistência interna 5,3 ali, 5,03 milhões. Aqui a pia da cozinha, elas são de pedal, então tem que pôr o pé aqui. Essa é doce e essa daqui é salgada. Agora a gente vai fazer a verificação do óleo da rabeta. Mas tá bem legal o óleo, ó. Ela tá limpando no paninho ali, ó. E é o sinal do óleo mesmo. Vocês sacaram ali que para fazer o nível correto do sistema da rabeta, muita gente pergunta, tá no manual, olha lá, você encaixa ele sem rosquear e tira. E aí você olha ali os dois risquinhos, ele precisa estar no risquinho de cima, mas é sem rosquear a tampa. Isso está no manual e muita gente me pergunta isso com dúvidas.
Ih, que tiro foi esse? É fedido esse óleo 90, hein? Pelo amor. A gente chama de óleo nojento, ele tão fedorento que ele é. Ih, não precisa apertar até morrer. Não é suporte de motor. Normalmente quebra essa tampinha porque o pessoal aperta muito. Toda vez que a gente vai abrir, ela tá super apertada. Tem que soltar com um alicate. Isso vai danificando. Olha aqui, galera. Cana de leme, que é uma coisa bem legal. Simplicidade de instalar o piloto automático. Tem os banquinhos aqui, né, cara? Os expansores. E é um luxo. E aí você pode daqui operar a cana de leme, caso você ache mais confortável. Esse cabo aí não tá muito confortável, acho que ele mais pro outro lado. Agora sim, confortável. Aí no banco eu tirei um cabo aqui. Então você consegue comandar o barco sentado aqui, que você tem uma boa visão do bordo, né, que você estiver no mais alto, caso esteja velejando. E bem tranquilo. É vida para 200 anos. A gente tá agora vendo a Genoa. Ela é de Prolan, tamanho 115. Vamos verificar o estado geral dela aqui. Aproveitando que não tem vento, que tem esse belo pôr do sol. Então, Prolan é esse material, olha. Ele é um pouco diferente do Dacron. Uma vela muito boa. Encerrando aqui mais um Surf Sincerão, que hoje teve de novo mais uma apresentação de um grande modelo. A gente veio conhecer aqui o Aladdin 30. Estava com habitantes, morava um casal e os seus pets moraram por 2 anos aqui. Então eles prepararam muita coisa, tem muita coisa feita com carinho, com adequação, para transformar numa boa residência. Os sonhos cresceram, o barco também precisa crescer. Compraram 36 e estão disponibilizando aqui à venda o Aladdin 30 deles, que lhes serviu muito bem nesses 2 anos e meio a bordo. Observações a serem feitas, assim, de detalhes, de inspeções, eu acho que vocês já estão bem cientes aí. Então pensem, tem placa solar, geladeira, tá todo preparado para a casinha. E é um excelente barco de cruzeiro. Então estamos entrando aí num rumo de estar mostrando modelos, estar mostrando projetos para vocês conhecerem cada vez mais modelos de barcos, cada vez mais opções que a gente tem aí e as estimativas de custo. Quer saber mais informações? Lá no Instagram, VelhoJackSN, ou no site www.velhojacksn.com.br. E é isso aí, bicho. Cruza a linha do medo e cai para dentro. Corre atrás do sonho. Não deixa de sonhar. E até o próximo Sincerão.